Hoje eu queria falar com vocês sobre Paulo, porque ele é um apóstolo e tanto, hein? Ele foi um homem muito usado por Deus e continua sendo usado, né? Porque toda vez que você lê sobre essas epístolas de Paulo, ele está sendo usado por Deus, quer dizer, ainda está sendo útil, ainda está sendo usado. As pessoas que são servas de Deus, elas, mesmo depois de mortas, elas servem a Ele, né? Então, eu queria ler com vocês lá em Gálatas, no capítulo 1, versículo 1, porque é uma carta que Paulo escreve para essa igreja da Galácia, né? E ele fala assim: Paulo, apóstolo, aí entre parênteses, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então aqui, nesse versículo, nesse primeiro versículo, a gente começa a se perguntar, mas por que Paulo teve que falar que ele não é apóstolo por parte dos homens, né? Então, a gente tem que entender o contexto, por que Paulo está introduzindo assim, que ele foi chamado por Deus, por Jesus e não por homens. Por que ele está fazendo isso, né? E aí, você lembra de quando, depois que Jesus já tinha ressuscitado, e ele já tinha subido aos céus, e ficaram só 11 discípulos, lembra? E tinha aquele lugar de Judas, que seria o 12º discípulo que não tinha mais, porque Judas traiu Jesus e depois se suicidou. Então eles fizeram lá uma sorte, e a sorte deu em Matias, que era um dos discípulos de Jesus da época. Então, eles fecharam, vamos dizer assim, o grupo de discípulos, de apóstolos ali. Eles fecharam ali, né? Bom, agora nós temos os 12 apóstolos. Só que é interessante porque não foi Jesus que chamou Matias, foi a sorte. Eles fizeram a sorte e caiu em Matias. Não foi Jesus que chamou, que escolheu Matias. Jesus escolheu Paulo. Foi Paulo que Jesus foi e encontrou com ele, né, no caminho de Damasco. Ele era um incrédulo em relação a Jesus. Ele cria em Deus, mas ele não cria em Jesus. Ele achava que era todo mundo um farsante e que era uma seita, e ele estava perseguindo os cristãos nessa época. E Jesus escolheu ele. Jesus escolheu Paulo, perseguidor, que já tinha visto até outros cristãos, levado a muitos cristãos a morrerem perseguidos. Então, mas Jesus escolheu ele, né? Por quê? Por que, Cris? Por que Jesus escolheu esse cara? Por que ele escolheu um homem que era tão mal com os cristãos? Por que ele escolheu um homem que não viveu com ele, né? Durante os 3 anos de ministério de Jesus? Paulo não estava lá. Ele não viu Jesus curar. Ele não ouviu Jesus falar aquelas parábolas lindas. Ele não estava presente durante o ministério de Jesus. Por que Jesus escolheu Paulo? Por que Jesus escolheu Paulo? Então, a questão aqui que eu queria que vocês entendessem é o seguinte: Deus, ele não trabalha com protocolos. Ele não segue protocolos. Então, todos os 11 discípulos que ficaram, eles foram chamados por Jesus lá, né? Tem uma passagem que fala quando Jesus escolheu os discípulos para serem apóstolos. E ele foi lá, olha, você Pedro e tal, escolheu tal, escolheu. Ele foi escolhendo a dedo. E tinha muito mais discípulos ali, mas ele escolheu aqueles 12, um deles Judas. Então,
Normalmente, o que os discípulos iam pensar na época, né? Claro que agora a gente precisa ser 12, né? Está faltando um. Então, a gente tem que escolher alguém para ficar no lugar, quer dizer, o protocolo, né? O protocolo, a gente tem que escolher alguém. Só que Deus é que escolhe. Deus é que escolhe a gente. Deus é que escolhe você. Deus é que escolhe as pessoas. E Ele não segue vamos dizer, um protocolo. Ele não segue uma regrinha. Então, para Deus escolher, essa pessoa tem que estar no grupo da evangelização, essa pessoa tem que estar vindo na igreja todo dia, essa pessoa tem que ter tanto tempo de obra, ela tem que ter o Espírito Santo. Paulo, ele não tinha o Espírito Santo quando Jesus escolheu ele. Interessante isso, né? Interessante, porque Jesus apareceu para Paulo, Paulo estava a caminho de uma perseguição, quer dizer, ele era completamente incrédulo. E Jesus apareceu para ele naquele caminho, né, no caminho de Damasco, e ele caiu do cavalo, levou um susto, né, ele não conhecia Jesus, e foi como se fosse um fantasma, né? Ele caiu do cavalo, e ali Jesus falou com ele. Jesus falou com ele: por que você me persegue? E quando Deus fala com a gente, não precisa explicar muito, sabe? Quando Deus fala com você, ele fala de um jeito que não precisa mais falar mais nada. Você já entendeu tudo. Ele não precisa explicar, você não tem perguntas para ele. Mas, como assim? O que o senhor está fazendo? Não, você não tem perguntas. Quando você ouve a voz de Deus, você cai a ficha na hora de quem você é diante dele. E foi o que aconteceu com Paulo. Paulo, naquele mesmo momento, ele reconheceu quem ele estava sendo com Jesus. E ele ficou extremamente arrependido da vida que ele tinha tido diante de Deus até aquele dia. Então, ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com o Senhor Jesus. E esse encontro com Jesus não foi numa igreja, não foi durante uma oração. Olha só que interessante, né? Não foi durante uma oração, uma busca. Ele não estava lendo a palavra de Deus. Ele estava a caminho de Damasco. E o que aconteceu? Ele ficou cego, né, por 3 dias, porque Jesus mandou ele ir lá, um outro discípulo dele, e esse discípulo ia orar para ele e ele iria receber o Espírito Santo. Então, Paulo ficou cego por 3 dias até chegar nesse discípulo, Barnabé, que foi e orou por ele e ele recebeu o Espírito Santo. Quer dizer, Deus escolheu João Batista, Paulo, o que eles parecem, né? Esses homens de Deus se parecem muito. Ele escolheu Paulo sem dar, né? Sem muita coisa ali, a gente não pode, não, porque Deus escolheu Paulo porque Paulo estava orando, porque Paulo não teve nada que nós pudéssemos falar assim, não, foi por isso que não. Quer dizer, Deus não se explica, Deus não dá satisfação para ninguém, porque Ele é Deus, Ele não é homem, Ele é Deus. Então Ele não dá satisfação para ninguém e Ele simplesmente escolheu Paulo e acabou. Então quando Paulo fala aqui em Gálatas, né, no primeiro versículo, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, ele está aqui falando para as pessoas, olha, eu sei que alguns de vocês não me reconhecem como apóstolo, porque eu não fui lá, eu não estava entre os discípulos, eu não estava com Jesus quando ele esteve aqui, eu não estava na sinagoga pregando com ninguém, né? Eu não encontrei com Pedro, eu não tive,
não ia na igreja, eu não ia lá dar as minhas ofertas, como muitos cristãos da época fizeram, deram seu tudo lá. Eu não fiz nada disso, mas Deus me escolheu. Deus me escolheu. Foi Ele que me escolheu. E Ele sofreu muito por isso, porque as pessoas normalmente elas esperam, né? Elas esperam assim que as coisas sejam sempre iguais. Elas esperam que tudo seja de acordo com que tudo sempre foi. Então, elas ficam assim, incrédulas com a obra de Deus às vezes. Porque a obra de Deus não segue esse ritmo que nós seguimos. A obra de Deus, ela é espiritual e ela não segue um caminho exato, né? Primeiro isso, depois aquilo. É algo muito espiritual. E isso foi o que aconteceu com Paulo. E ele sofreu por causa disso, sabe? Ele sofreu porque as pessoas não entendem que Deus não é como elas. As pessoas pensam que Deus é como um homem. Que primeiro tem que fazer isso, primeiro tem que nascer, depois ele aprende, ele abre os olhinhos, depois ele chora, depois ele aprende a mamar. Quer dizer, tem ali, né, aquela regrinha que toda pessoa passa. Deus não é assim. Deus não trabalha desse jeito. Você deve ter ouvido vários testemunhos, já participado de reuniões, visto testemunhos de pessoas, e você vê por aí como que Deus trabalha, como Ele trabalha diferente com cada pessoa. Deus, Ele está vendo algo que ninguém está vendo, que é lá no íntimo de nós. Ele viu o íntimo de Paulo. Ele viu que Paulo genuinamente queria agradar a Deus, queria servir a Deus. Ele não tinha entendido Jesus, ele não tinha entendido tudo que Jesus veio fazer. Mas ele genuinamente queria servir a Deus. Ele era um homem sincero. Então, Deus, ele vê lá no nosso íntimo. E é por causa do nosso íntimo é que ele escolhe ou não. Às vezes você se preocupa muito com o que você mostra para as pessoas. O que elas vão ver? O que elas vão pensar? Se eu não for hoje na reunião, o que elas vão pensar? Se eu não fizer isso aqui, se eu não participar desse grupo, se eu não postar um versículo hoje no minha rede social, o que elas vão pensar? Quer dizer, no fundo, você não está querendo agradar a Deus, você está querendo agradar outras pessoas. Você está fazendo o que você faz por outras pessoas. Então, quando Paulo foi escolhido por Deus, ele recebeu muita resistência. As pessoas tiveram muita dificuldade de aceitar ele como apóstolo. Mas você vê que ele, mesmo passando por isso, ele fala lá, eu até postei para vocês como tarefa hoje, no versículo 10, ele fala assim, no capítulo 1 de Gálatas, ele fala assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Então, Deus, quando escolheu Paulo, Deus sabia que Paulo ele era sincero e ele era radical. Ele era sim, sim, não, não. Ele não tinha essa coisa, olha, vamos ser politicamente corretos, né? Eu não quero desagradar, eu não quero desagradar as pessoas, eu não quero perder a minha popularidade. Não, ele era uma pessoa sim, sim, não, não, sabe? Então, quando Deus o escolheu, ele sabia que o que ele tinha para fazer na igreja primitiva e através de Paulo até hoje ele faz,
precisava de um homem assim, um homem determinado, um homem que era radical, sabe? Um homem que não tem essas coisas de, mas e a minha família? E a minha aparência? E aonde eu vou morar? E o que vai ser de mim amanhã? E o que vão achar de mim? Ele não tinha isso. Ele queria agradar a Deus, ele queria servir a Deus, ele precisava de um homem assim, que, por incrível que pareça, ele não tinha nos outros discípulos. Os outros discípulos, eles foram muito usados. Pedro foi muito usado. João foi muito usado. Mas você vê uma ousadia diferente da parte de Paulo. Você vê que Paulo repreende as igrejas. Ele repreende. Você não vê essa mesma ousadia nos outros. Eu não estou aqui querendo, falar que Paulo era melhor que os outros. Não, mas ele tinha um perfil que Deus precisava para fazer o que ele queria fazer. Falar o que ele queria fazer. Então Deus escolheu Paulo a dedo. Ele escolheu Paulo a dedo. Só que muitas pessoas não aceitaram isso, porque, foi uma experiência tão única e tão pessoal que Paulo teve, que ninguém viu. Ninguém viu essa experiência. As pessoas ouviram ele falar sobre a experiência, mas ninguém viu essa experiência. Então as pessoas ficaram duvidando. Os cristãos duvidaram, questionaram. Alguns não aceitaram. Mas nem por isso Paulo deixou de ser Paulo. Nem por isso Paulo deixou de servir a Deus. Eu estava até meditando sobre por que Paulo não tinha sido reconhecido por muitos naquela época. Porque ele tinha mudado da água para o vinho, ele não era mais perseguidor, ele estava servindo a Deus assim 100% na vida dele, não tinha mais título, não tinha mais nada, ele largou tudo, ele deu tudo, ele sacrificou tudo que ele era, tudo que ele tinha. Até os estudos, até os diplomas, até a posição dele na sociedade, ele sacrificou tudo. Quer dizer, foi uma mudança, uma transformação da água para o vinho. Mas mesmo assim, muitas pessoas não aceitaram, muitas pessoas não acreditaram na mudança dele. Mas por quê? E eu pensei aqui algumas coisas. Uma das coisas, a primeira coisa é que foi tudo muito rápido, Então, Paulo, ele estava a caminho de Damasco, de repente, vai lá, tem um encontro com Deus, Em 3 dias ele recebe o Espírito Santo. E já é um discípulo, já é um apóstolo de Deus. Muito rápido, Porque os discípulos demoraram aí tantos anos com Jesus, E assim, eles só receberam o Espírito Santo depois de 3 anos, depois que Jesus já tinha ressuscitado e tal. Então, assim, todo mundo tinha tido assim, um tempinho, uma coisa assim, gradual, Mas Paulo não. Paulo foi assim, tudo muito rápido. E as pessoas já ficam assim, não, foi muito rápido, acham que é muito bom para ser verdade, já ficam questionando a obra de Deus. Também as pessoas achavam que ele era inteligente demais, porque naquela época, você lembra dos discípulos, você que assistiu a novela de Jesus, você deve lembrar. Os discípulos não eram pessoas respeitadas, na sociedade. Eles não eram pessoas assim, eles não tinham títulos, eles não tinham posições importantes lá em Israel, lá em Jerusalém, na Galileia. Eles não tinham, eles eram pessoas comuns, Mas Paulo tinha. Paulo, ele era respeitado. Ele era um homem que falava outras línguas. Ele tinha estudado muito, sabe? Ele estudou fora de Israel. Ele era um homem muito, muito inteligente. Então as pessoas também pegaram nisso aí. Não, ele é muito inteligente. Ele não é da nossa laia, vamos dizer assim, Ele é dessa outra nata. Não. Deus não escolheu ele. Não é possível que Deus escolheu uma pessoa que aparentemente é melhor que a gente, Outra coisa também, passado dele. Olha o que ele fez. Olha só, ele praticamente matou cristãos. Ele mandou matar cristãos.
Olha só quem ele foi. Não é possível que agora esse homem vai se tornar um apóstolo. Né? Não é possível que ele vai se tornar um líder da igreja. Não é possível. Não, olha o passado dele, olha quem ele era, quem ele foi. Então muitas pessoas também olhavam para o passado dele e julgavam por isso. Ele não participou do ministério de Jesus. E Paulo, ele não tinha discrição, vamos dizer assim, na forma de falar a verdade. Ele falava a verdade. Ele falava e às vezes doía. E Paulo teve a ousadia. Muito interessante isso, né? Porque Paulo chamou a atenção de Pedro, gente. Pedro, que já era apóstolo antes dele. Paulo chamou a atenção de Pedro. Repreendeu Pedro. Então, ele tinha essa ousadia e isso não agradava a muitas pessoas. Porque você sabe, né? As pessoas querem ser tratadas, né, com todo cuidado, tem que ter sensibilidade, a forma que você vai falar. Você não pode repreender, você tem que falar de um jeitinho para ver se aquela pessoa vai chegar à conclusão, talvez, quem sabe. As pessoas não têm esse costume de aceitar pessoas que falam na cara: olha, você é mentirosa, você é enganadora, você está mal espiritualmente. Elas não gostam disso, elas chegam a ter uma certa repulsa com pessoas que falam a verdade. Eu sei bem disso, eu tenho experiência disso. Toda hora eu recebo aí um e-mail de perdão, né? Pessoas falam assim: me perdoe. Eu não sei o que eu faço de tão mal para as pessoas, mas elas pedem perdão para mim pra caramba. Né? Olha, eu pensei mal de você, eu pensava que você era assim, eu pensava que você... Assim, toda hora eu estou recebendo um pedido de perdão. Mas porque as pessoas, elas não têm elas têm muita dificuldade de ouvir a verdade. Elas preferem. Mas você fala assim, ó, você quer o beijo da mentira ou o tapa da verdade? Elas falam, não, tapa da verdade. Que nada, elas não querem o tapa da verdade, elas querem o beijo da mentira. Elas querem o beijo da mentira. Então, Paulo dava o tapa da verdade e, claro, né, isso irritava muito. Então, eles pensavam assim, não pode ser que Paulo seja o líder da igreja, não pode ser um apóstolo, Paulo. Não pode ser. Ele não se importa com a gente, ele é muito duro, ele é muito radical. Então, as pessoas julgavam ele por isso também. E ele não passou pelos protocolos, os protocolos que normalmente todo mundo passa, né? Ele não passou por isso. Então, o que eu gostaria que você entendesse com essa meditação? Eu gostaria que você entendesse que Deus não trabalha como você pensa que Ele trabalha, como eu penso que Ele trabalha. Ele não está dentro de uma fórmula. Deus não trabalha assim. Então, se Deus não trabalha dentro de uma fórmula, se você não pode explicar Deus, se você não pode entender a Deus, então pare de ficar questionando a Deus as escolhas dele, as coisas que ele permite acontecer. Porque ele sabe por quê. Ele sabe por quê. Se Deus escolheu aquela obreira que é novinha para cuidar, por exemplo, de um grupo na igreja, não questione. Não fique ali, não, mas ela é muito nova. Como assim? Sabe o que é? É porque ela é bonita. Ela foi escolhida porque ela é bonita. Não, sabe por que ela foi escolhida? Porque ela deve ser amiga de alguém poderoso, sabe? Então, assim, as pessoas querem chegar a uma conclusão porque elas não aceitam que Deus não se explica. Não se explica. Muitas pessoas olham pra gente e pensam assim, a Cristiane porque ela é filha do Bispo Macedo. Quando você tem que sempre você tem que sempre ter uma razão por que as coisas, sabe? Você quer entender por que Deus faz alguma coisa,
Então você está fazendo de Deus uma pessoa qualquer. De Deus não se explica, Deus não se entende, tá? Você tem que simplesmente crer. É isso que ele pede. Olha, creia. Ah, mas eu não sou capaz. Deus não ia me escolher porque eu não sou capaz. E daí? Deus falou que está lá. Ele está seguindo o protocolo? Ele está assim, não, peraí, para eu escolher, essa pessoa tem que ser capaz. Não, ele não tem isso. Ele não está querendo capacidade, ele não está procurando beleza, se você fala bem ou não, se você pode falar muito bem, você pode não falar muito bem, você pode ser bonita, você pode não ser muito bonita, você, assim, tem N coisas, tudo isso que você gosta de usar para entender por que Deus está fazendo o que ele está fazendo, joga tudo no lixo, porque Deus não trabalha assim. Ele está olhando lá dentro da gente. Ele está olhando lá dentro da gente. Você lembra da história de José? José, ele era o favorito de Jacó, né? E isso trouxe muitos problemas para ele. Os filhos de Jacó ficaram com raiva dele, né? As pessoas ficaram com raiva dele lá. Todo mundo ficou, mas como assim? Por que Jacó tem preferência? Tá errado, né? Isso está errado. E você sabe que até assim, se você for perguntar pra gente sobre ser mãe, ser pai, você pode ter preferência, a gente vai falar, não, você não pode ter preferência. Mas Deus tinha escolhido José. Por mais que José era o preferido de Jacó, por mais que isso estava lá, né, exposto para todo mundo ver, Deus não usou José porque ele era preferido de Jacó. Deus escolheu José. Tanto é que a história de José está na Bíblia. Você não vê a história dos outros irmãos. Você vê assim que eles erraram, você vê lá Judá errou, né? Rubens errou. Você vê as histórias deles que erraram, tá? Mas você vê que eles não são protagonistas. O protagonista, José, o preferido de Jacó. Aí eu imagino que muita gente, mas como assim Deus vai escolher logo o preferido de Jacó? Por que Deus não escolheu o outro? Não tem explicação. Deus escolheu José. Aceita. Se Deus escolheu a filha do pastor, Deus escolheu a filha do pastor. Se Deus escolheu aquela que é a mais bonita, Deus escolheu a mais bonita. E daí? Deus escolheu aquela ali que nem tem testemunho. E daí? Não queira entender Deus, porque toda vez que você faz isso, você diminui Deus para o seu patamar de ser humano. E Deus não se explica, não se entende, tá? E quando você questiona o que ele faz, você está sendo incrédula. Você está deixando de usar a sua fé. Você está querendo julgar através dos seus olhos. Você está vendo uma coisa, não, porque José é preferido de Jacó, por isso que Deus escolheu, então Deus tem preferência. Não é assim que Deus trabalha. Tá bom? Então, fica aí a mensagem do Momento Godlywood de hoje. Espero que vocês possam ler mais sobre Paulo, entender, ver mais, porque o livro de Gálatas é muito rico, né? Assim como Romanos, em todos os livros da Bíblia. Mas é bom você entender que os mesmos problemas que nós passamos hoje, as mesmas situações que nós temos na igreja hoje, na igreja de Jesus hoje, acontecia na época de Paulo, aconteceu na igreja primitiva. E aí você entende como lidar com esses problemas quando você começa a ler a palavra de Deus, começa a ler o que esses homens de Deus faziam com isso. O que Paulo fez quando ele teve que lidar com essa resistência de tanta gente a respeito dele? Paulo continuou servindo a Deus. Paulo continuou no caminho que Deus tinha dado para ele. Ele não estava nem aí para o que pensavam dele. Ele era servo de Deus. Ele não servia aos homens, ele servia a Deus.
Deus abençoe a todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.